Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do município de Tanguá. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou trazer aqui para vocês uma aula abordando aí alguns pontos do regime jurídico dos servidores de Tanguá, que é uma das legislações que serão pedidas na sua prova, tá bom? Então tem aqui para você, ó, o artigo 1º, o artigo 2º, tudo esquematizado, tá, gente? Eu não estou aqui para ler a lei para você, para trazer a lei naquele formato cansativo, né, que a gente costuma ter acesso. Eu trouxe aqui de uma forma dinamizada, de uma forma esquematizada, bem explicadinha, para você sair dessa aula sem nenhuma dúvida sobre os principais pontos dos primeiros 5 artigos desse regime jurídico, tá bom? Antes da gente iniciar a nossa aula abordando aqui esses tópicos, deixa eu mostrar para você o nosso material de questões comentadas em PDF, para você que além de fazer a leitura da sua lei, além de assistir às aulas aqui conosco no nosso canal, também deseja praticar questões para sua prova. Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Para você poder ir lá. E vai vir aqui, ó, Concurso Tanguá, Rio de Janeiro. Clicou, ó, quero saber mais. Vai abrir para você aqui todos os materiais de questões comentadas que nós estamos oferecendo. Nós temos questões de atualidade e conhecimentos gerais de Tanguá, do Rio de Janeiro e do Brasil, tá? Conforme o seu edital. Temos questões comentadas de regime jurídico dos servidores, que é justamente a lei que eu vou abordar na nossa aula de hoje. Temos questões comentadas de lei orgânica de Tanguá. Você pode adquirir esse material separadamente ou, se você quiser, temos aqui um super combo onde você vai ter um ótimo desconto, tá? Levando os 3 materiais juntos, totalizando aí mais de 240 questões comentadas em PDF, abordando atualidade, regime jurídico e lei orgânica, para você poder fechar esse bloco nos seus estudos, na sua preparação, tá bom? Então tá aqui para você. Ah, professora, mas como é que esse material é? Vamos dar uma olhadinha? Ó, você vai vir aqui, ó, amostra, baixar a amostra. Você tem a amostra para dar uma olhadinha no nosso material. Você vai ver que primeiro você vai receber as questões com um comentário no final, com gabarito comentado no final. Mas você também vai ter as mesmas questões sem o gabarito no final. Para quê, professora? Para você poder fazer as questões primeiro como se fosse um simulado, testando os seus conhecimentos, e depois você vai ter acesso às mesmas questões, porém com um gabarito comentado no final para você poder tirar as suas dúvidas, tá? Então é um material maravilhoso, tem ajudado aí milhares de concurseiros ao longo dos anos, né, que nós temos atuado nesses concursos, temos ajudado aí milhares de aprovados a praticar questões de lei orgânica, de estatuto, de regime jurídico, né, questões de atualidade, questões de história local, através dos nossos materiais, tá bom? Também temos aqui, ó, para você, conhecimentos pedagógicos, legislação educacional. Vale a pena você clicar aqui em conhecer e ver. Nós temos aqui quase 1000 questões comentadas em PDF desses tópicos para você se praticar não apenas para o concurso de Tanguá, mas para outros concursos também. Temos questões comentadas para professores especialistas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem material aí da parte específica, tá? Comentado em PDF para você treinar, você que vai fazer aí para professor de educação física, professor de história, professor de geografia. Temos um material especial aqui para você. Temos também um curso de redação, você que está aí nessa pegada de concurso, esse curso de redação aqui, gente, você não vai acreditar no custo-benefício desse curso, tá? Um valor irrisório para o conteúdo que é entregue. Nesse curso, eu ministro para você algumas aulas que vai te ajudar a sair do zero até uma redação
nota 10 ali, uma redação imbatível que vai com certeza contribuir na sua nota aí nos concursos onde redação vem sendo pedido. Então dá uma olhadinha aqui no nosso curso. E você que é como eu, professor de História, e vai fazer concurso para professor de História, eu tenho um curso completo de professor de História, só da parte específica dos editais de professor de História. Então dá uma olhadinha aqui também no curso, que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Então tá aí para você os nossos materiais. Vou clicar em adquirir, é importante dar esse recado, tá? Você vai vir para a plataforma da Eduz, que é a nossa parceira. Se você pagar com Pix ou cartão de crédito, você vai receber esse material na mesma hora. O nosso material ele é 100% em PDF. Ele vai ser enviado para o seu e-mail e você já pode começar a estudar agora, se quiser, tá? Fez a compra na mesma hora, você vai receber e já vai poder começar a estudar com o nosso material. Se você pagar com boleto bancário, né? Aí você tem que aguardar até 3 dias, que é o prazo para compensação do pagamento. Uma vez o pagamento sendo compensado, você recebe esse material no seu e-mail normalmente, tá bom? Então tá aí para você o recadinho. Vamos então para a nossa aula, vamos falar do regime jurídico dos servidores públicos do município de Tanguá, começando aqui pelo primeiro artigo, que muitas pessoas passam batido, mas já tem informações importantes. Por exemplo, as bancas gostam de perguntar a quem se aplica esse regime jurídico, né? A quem se aplica essa lei? E aqui no artigo 1º já está respondendo, ó. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos, dos órgãos da administração direta, das autarquias do Poder Executivo, de natureza estatutária e de direito público. Então, quem está abrangido por esse regime jurídico? Todos que integram a administração direta da prefeitura, tá? Por exemplo, você vai fazer um concurso, você vai integrar a administração direta. Então, esse regime jurídico se aplica a você, ok? Autarquias do Poder Executivo. Existem algumas personalidades jurídicas que um poder público pode criar para poder atender alguns objetivos específicos. Podem ser empresas públicas, podem ser autarquias, podem ser fundações. No caso, as autarquias, que são criadas por lei, pelo Poder Executivo, para poder atuar em uma determinada área dentro do município, elas, do Poder Executivo, ou seja, criadas pelo Poder Executivo, pelo prefeito, pela prefeitura, quem é subordinado a essas autarquias também está sendo regido por esse regime jurídico, tá? Não é, por exemplo, um CLT. Normalmente as empresas públicas ou a sociedade de economia mista costumam colocar o regime de CLT para os funcionários dessas instâncias, né, dessas pessoas jurídicas. As autarquias não, as autarquias são regidas pelo regime jurídico, pelo regime estatutário, né, da prefeitura, tá bom? Artigo 2º. As relações entre a administração municipal e seus servidores. Deixa eu apagar aqui. Entre a administração municipal e os seus servidores subordinam-se aos princípios constitucionais. Que princípios são esses? Princípio da legalidade, ou seja, a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza e determina que ela faça. A administração não pode agir fora da lei, tem que estar de acordo com a lei. A impessoalidade, que significa, tem duas vertentes. Primeiro, quando um administrador público age para atender a interesses dele ou a interesses de terceiros, por quem ele tem algum tipo de afinidade, para favorecer, por exemplo, um parente, favorecer um amigo, né, para favorecer um parceiro de negócios. Isso fere o princípio da impessoalidade, ou seja, que a administração tem que dispensar a todos um tratamento igualitário.
Também fere o princípio da impessoalidade quando um prefeito, por exemplo, reivindica para si um feito que na verdade é um feito de toda a prefeitura, quando ele tenta confundir a própria imagem dele com a imagem do poder público local. Então, se ele faz uma obra pública, ele não pode colocar lá uma faixa dizendo o prefeito tal fez essa obra pública. E isso fere a impessoalidade. Ele tem que dizer a prefeitura da cidade de Tanguá, né? A prefeitura de Tanguá realizou essa obra. Entendeu? Ele não pode trazer para ele, né, para a pessoa dele, os méritos que são de toda a administração, mesmo que a administração tenha atuado mediante os comandos e a gestão dele na prefeitura, tá? Então, o princípio da impessoalidade tem essas duas vertentes. Também ela vai ter que agir com moralidade. Preste atenção, nem tudo que é legal é moral, tá? Nem tudo que é legal é moral. Existem atos que estão dentro da lei, mas que se forem praticados com algumas intencionalidades, ou se forem praticados dentro de um contexto, tornam-se imorais. Então, não basta que a prefeitura haja dentro da legalidade, a prefeitura precisa agir também com moralidade, de forma correta, com a intenção correta. Qual a intenção correta que qualquer prefeitura deveria ter? Atender aos interesses públicos, atender ao interesse da municipalidade e não a interesses individuais, ok? Publicidade, todos os atos da administração pública têm que ser publicados em diário oficial, né, nas atas, tem que ser dado ampla publicidade. Hoje em dia você tem, por exemplo, o portal da transparência, que as prefeituras precisam fornecer. Você consegue, inclusive, ter informação de qual é a folha de pagamento dos funcionários, quanto eles estão recebendo, como é que está lá o contra-cheque de cada um, quanto custou o papel higiênico que é utilizado dentro de uma escola pública de Tanguá. Você tem, dentro da legalidade, você precisa e você tem direito a ter esse acesso, tá? Isso é ampla publicidade que hoje vem sendo implementada pelos órgãos públicos. E tem o princípio da eficiência, né? Que ela tem que agir de forma usar o caminho mais curto possível para atender aos seus objetivos. Bem como os demais inscritos na Constituição Federal e as disposições desta lei complementar, ou seja, vão haver outros princípios que vão estar implícitos ali no decorrer da legislação. Mas para a prova, é o famoso LIMP. Se você já estudou Direito Constitucional, você já decorou isso aqui. Se não, você vai decorar agora, tá? Princípios da administração pública, é o LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Guarda esse mnemônico aqui, porque isso tem salvado vidas, né, de concurseiros ao longo dos anos aí. Leve o LIMP para sua prova. Esses são os princípios que vão reger a relação entre a administração pública e os seus servidores. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são princípios constitucionais que regem a administração pública. Artigo 3º, vamos lá. É proibida, vamos falar de proibição que as bancas gostam, né? A prestação de serviços gratuitos. Então, em regra, ninguém pode prestar um serviço de forma gratuita para a prefeitura, tá? Não pode. Eu vou lá trabalhar na recepção porque eu quero. Não é assim que funciona, tá bom? Salvo, qual é a exceção? Serviços honoríficos, trabalho voluntário em programas de apoio social ou a participação em órgãos de deliberação coletiva, conforme previsto em lei. Então, existem exceções. Serviço honorífico, trabalho voluntário, desde que esse trabalho voluntário seja dentro de um programa que exista. Por exemplo, teve um programa em algumas escolas brasileiras chamado Programa Amigos da Escola, onde responsáveis, pais de alunos, eram convidados a frequentar essas escolas e oferecer de forma gratuita, de forma voluntária, um serviço de reforço escolar para os alunos em dificuldades. Era uma parceria entre pais, né, a comunidade e a escola.
Isso era um programa regulamentado, havia um cadastro, havia uma organização para que isso acontecesse. Não poderia um pai chegar amanhã e falar, a partir de amanhã eu vou vir aqui e vou dar reforço por minha conta, sem que houvesse para isso um suporte, um programa, uma organização, tá bom? Então esse serviço seria proibido, a não ser que houvesse esse programa. E órgãos de deliberação coletiva, né? For convidado aí para integrar um órgão de deliberação coletiva, normalmente é algo transitório. Durante esse período você vai prestar um serviço de forma gratuita para a administração, sem que isso esteja ferindo a legislação. Artigo 4º, ó, a autoridade municipal e o servidor público municipal, no cumprimento dos seus deveres, respondem civil, penal e administrativamente pelos seus atos e omissões que praticarem no exercício das suas funções. Algumas coisas importantes aqui, tá? Muito importante. Primeiro, quem é que vai ser responsabilizado? A autoridade municipal. E a gente já vai falar quais são essas autoridades de acordo com o regime, tá? E o servidor público municipal, você, em breve, como servidor público, também vai estar subordinado a esse artigo 4º. No cumprimento dos seus deveres, ou seja, quando você estiver lá exercendo as suas funções, os seus atos lá, ou as suas omissões, ou seja, aquilo que você deixar de praticar, mas deveria praticar, caso você venha prejudicar um terceiro por ter agido de forma incorreta, ou por ter deixado de agir ou de cumprir com seus deveres, você pode ser responsabilizado de forma civil. O que é a forma civil? Você pode responder um processo passivo de ter que pagar uma indenização, tá? Basicamente, isso é um processo civil. Penal, tá? Você pode ser responsabilizado penalmente, né? Ser imputado crime a você, contravenção por um ato de errado, né? Ou por uma omissão que você tenha no cumprir do seu dever. E administrativamente, ou seja, além de responder na esfera civil e penal, você também pode ser responsabilizado internamente, vir a sofrer um processo administrativo disciplinar, está ali passível a uma pena de suspensão, a uma pena de demissão do serviço público, né? Então, existem 3 esferas, né, que você pode responder: a civil, a penal e a administrativa, tá? Então, você pode responder. E elas 3 são independentes, tá? Ou seja, você está respondendo civil, penal e administrativamente. Ah, foi uma sentença lá no civil, foi favorável a você. Ah, então acabou a penal e a administrativa? Não, você vai continuar respondendo a penal e você vai continuar respondendo a administrativa. Ah, eu fui absolvida aqui administrativamente. A civil e a penal continuam a correr. Se tiverem as 3 ações ao mesmo tempo, você vai responder separadamente a cada uma delas. Ok? Que praticarem no exercício das suas funções. Agora, quem são essas autoridades que podem vir a responder civil, penal e administrativamente de acordo com esse regime jurídico? Aqui no artigo 5, eu botei aqui no paralelo, aqui, ó, aqui no vertical, ó, são autoridades do município. Quem são? Primeiro, o prefeito e o vice-prefeito, obviamente, né, gente? São autoridades municipais. O presidente da Câmara Municipal, que inclusive é o cara que sucede o prefeito e o vice nos seus impedimentos. É o cara que assume a prefeitura caso o prefeito e o vice-prefeito não estejam disponíveis para isso. O vereador municipal, um vereador ele é uma autoridade municipal. O secretário municipal e a autoridade equivalente, ou seja, o prefeito ele costuma nomear secretários para cuidar de determinadas áreas. Tem um secretário da educação, tem secretário da saúde. Esses secretários também são autoridades municipais. Ah, professora, mas o prefeito aqui não usa secretário, não. Ele usa diretor. A palavra diretor disso, diretor daquilo, é uma autoridade municipal, equivalente a um secretário, tá bom? Dirigente de autarquia e presidente de fundação pública, que são as autoridades de órgãos que são subordinados a esse regime jurídico. Eles também respondem. Tanto por atos, que isso é importante, ele pratica algo errado, ele vai responder. Ou ele deixa de praticar algo certo que ele teria o dever de praticar, ele também responde.
bom? Então tá aí para você. Você que gostou da nossa aula, coloque aqui, ó, nos comentários, hashtag quero mais aulas. Isso é importante. Esse é o nosso medidor para saber se está tendo engajamento, se essas aulas te ajudaram, que aí nós vamos trazer mais aulas para você, tá? Coloque aqui, hashtag quero mais aulas nos comentários para poder a gente ver aqui como, né, essas aulas estão ajudando, e aí a gente vai trazer mais aulas aqui para você, tá bom? Se inscreva lá aqui no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo, isso é importante também. E segue a gente lá no Instagram, @expressoconcurso e @prof. Joana Fernandes, tá bom? Encerro mostrando para você aqui mais uma vez os nossos materiais. Você que além de assistir a aula, lê a lei, pratique questões, porque isso é muito importante. Isso vai ser um diferencial na sua preparação. Tá aqui os materiais para você tanto adquirir separadamente como no combo. Se você julgar mais interessante, na minha opinião né? Você já leva lá tudo ali e ainda recebe um ótimo desconto, tá bom? Ó, vou ficando por aqui. Um grande beijo, fica com Deus e estuda, que a vida muda. Tchau, tchau.